Ora, bom dia. Vou aqui falar um pouco. Eu sou muito mau para falar em público, portanto, eu pedi ao Miquel para me fazer algumas questões, porque vou falar aqui sobre um pouco daquilo que foi a realidade da Pitágoras, não é? Durante este período anterior e também, eventualmente, falar um pouco sobre aquilo que é, portanto, a realidade de uma empresa pequena. E, portanto, a primeira questão que o Miquel colocou foi sobre se, portanto, a pandemia tinha sido positiva ou não para o mercado dos jogos de tabuleiro. E, naturalmente, que para nós, na Pitágoras, que desenvolvemos jogos, isso aí, o teletrabalho, para nós foi um grande problema, porque, naturalmente, quando se está na parte do desenvolvimento de um jogo, ou quando se tem que criar um jogo, não havendo o contacto, evita-se, ou não há os brainstorm, não há playtest, e portanto tudo isso acabou por ser um problema que nos causou aqui alguns constrangimentos. Depois, em termos da produção, naturalmente, e nós este ano, para o ano anterior, tínhamos previsto alguns lançamentos que acabámos por não conseguir realizar, nomeadamente o Pessoa, e isto tudo por causa de todos os custos que existiram, portanto, os atrasos, e naturalmente que isso tudo acabou por ser um bocado asfixiante, não é? Portanto, para a editora. Naturalmente que a pandemia trouxe também coisas bastante positivas, como, portanto, as pessoas naturalmente começaram ou jogaram mais, e isso aí foi bastante interessante. Mas também há aqui uma questão que levou, por exemplo, a questão do online. Portanto, claro que para nós foi um bocado difícil de implementar todas estas estratégias, não temos grande capacidade para conseguirmos, portanto, entrarmos e criarmos todas estas plataformas, mas pronto, acabámos por conseguir fazer algumas coisas. Relativamente ao mercado nacional, portanto, se as editoras nacionais podem depender de Portugal, naturalmente que podem, o mercado português está em crescimento. E, portanto, nós temos aqui, temos que ver uma balança, e essa balança vai-nos mostrar um pouco daquilo que é a realidade do mercado português. Portanto, nós estamos aqui, portanto, na Leiria Coni, sabemos que o mercado não é propriamente um mercado gigante, não é? Mas, naturalmente, que ele está a crescer e, portanto, representa uma grande oportunidade. E vai crescer ainda mais. Mas nós temos que ver, por exemplo, ali, quando eu toco na questão da cultura de jogo, nós aqui sabemos o que é que são os jogos de tabuleiro, e se fizermos uma pergunta sobre um jogo de tabuleiro, toda a gente vai ter uma opinião. Mas nós sairmos ali para fora e perguntarmos às pessoas o que é um jogo de tabuleiro, vamos ter muitas respostas associadas a, por exemplo, um jogo de tabuleiro é um monopólio, não é? Portanto, ainda temos muito isto. E naturalmente, nós estamos aqui dentro, as editoras, e toda esta comunidade que se junta, portanto, nas convenções, ainda tem um papel e tem um trabalho muito grande de mudar este paradigma, não é? Depois, relativamente ao mercado nacional, falta ainda muitas lojas de especialidade. Já existem algumas, felizmente, não é? E eu vejo aqui algumas caras de pessoas que têm feito muito por este hobby e que têm, portanto, avançado e ter as suas lojas e que, de facto, especializam-se nos jogos de tabuleiro. Naturalmente que é necessário ter outras coisas mais, porque lá está, porque ainda temos aqui um trabalho bastante grande a fazer, mas o facto de não existirem lojas da especialidade depois leva-nos a que estejamos dependentes, muitas vezes, das grandes cadeias de distribuição. E isso, naturalmente, que cria-nos um problema, porque os descontos depois têm também impacto naquilo que é a produção, os custos de produção, não é? Porque se nós temos que estar dependentes da grande distribuição
e, naturalmente, que eles vão fazer grandes descontos, isso depois vai ter um impacto e, sobretudo, para as pequenas editoras, perder margens acaba por ser um pouco, portanto, complicado, não é? Depois nós temos aqui outra questão relativamente ao mercado nacional. O que é que acontece? Acontece que uma editora que desenvolve jogos, não pode estar só dependente do mercado português. Isso é uma realidade. Porquê? Porque nós necessitamos de vender licenças. É diferente trazer licenças para Portugal de criar um jogo que vai ser só comercializado em Portugal. Isso aí, naturalmente, que é um bocado é difícil e, portanto, uma editora, ao desenvolver um jogo, vai ter que, naturalmente, que estar sempre a olhar isso lá para fora. E, portanto, nós, ao fazermos algo para o mercado nacional e para o mercado internacional, muitas vezes temos aqui alguma dificuldade que tem a ver com os graus de complexidade, não é? Portanto, uma editora não pode, naturalmente, pensar em desenvolver um jogo para o mercado nacional com um grau de complexidade 4, ou 5, ou 3,5, porque isso depois vai acabar por refletir-se, naturalmente, nas vendas, quer nos custos de produção e nos custos e todos os custos. Depois, relativamente ao futuro da indústria e do hobby em Portugal, o que é que eu vejo como futuro? Naturalmente, que sou muito otimista e acredito que no futuro, e nós já vemos cada vez mais autores, não é? E isso aí é extremamente positivo, vermos que em Portugal existem cada vez mais autores e cada vez mais pessoas com ousadia de criar jogos. Portanto, mais eventos, feiras e convenções. Portanto, a esperança é que a Leiria Con, portanto, todas as cons que existem por este país possam crescer cada vez mais e que existam cada vez mais, não é? E seria interessante se houvessem mais do que uma vez por ano, não é? Portanto, ficaríamos todos nós felizes com isso. Portanto, acredito que existirão mais jogadores, portanto, mais jogos, mais lojas da especialidade, e isso aí, naturalmente, nos vai dar uma maior credibilidade lá fora, a todos os níveis, não é? E eu fico feliz, por exemplo, de ver editoras como a Ravensburger ou que está a vir para Portugal. Isso significa que existe um interesse pelo mercado português e a própria Devir continua a apostar no mercado português cada vez mais. Isso significa que nós estamos a crescer, não é? Significa que nós estamos a andar para trás e, portanto, eu acredito que em todos os níveis, portanto, nós teremos um futuro muito mais, um futuro próspero, não é? E o mercado irá crescer cada vez mais em todos os níveis. Isso, em termos de credibilidade, os nossos autores, tudo isso irá ter um impacto bastante positivo. Pronto. E é só. Não sei se tem algumas questões. Não sei. Sim. Os oradores estão muito disciplinados. 10 minutos de pouco tempo e afinal sobra. Então, questões, vamos juntar todas as questões como da outra vez. Entre o mercado português e o mercado internacional, pode-se dizer que existam mercados ibérico ou lusófono ou não? Eu peço desculpa, não me entendi. No intermédio entre o mercado português e o mercado internacional, tanto no mundo inteiro, pode-se dizer que existe um mercado lusófono ou um mercado ibérico também? Ou estamos no mundo inteiro ou estamos só em Portugal? Próxima questão. Mais alguma? Ninguém quer fazer nenhuma questão? Hoje não há mais oportunidades, eu ouvi tudo. Mais uma pergunta. A maior parte dos jogos produzidos pela Bitágoras tem um contexto muito português. Isso vende-se lá fora? Okay. Mais alguma questão? Relativamente à licença, quanto tempo é que falamos de negociações, de conseguir fazer a compra e de licenças estrangeiras? Mais alguma questão? Mas a compra ou venda? A compra. Ok. Ok, então pronto. Pronto, então, por ali. Primeira, relativamente ao... Eu penso que o mercado é todo ele idêntico, portanto, não há aqui propriamente uma distinção. Penso que é homogéneo, portanto,
ok? A segunda pergunta foi o Luís, que foi sobre... Se vende lá fora a cultura portuguesa, os jogos em português. Sim, assim, a Pitágoras, o conceito e a ideia é desenvolver só jogos portanto, da história de Portugal. Isso naturalmente cria muitas vezes algumas barreiras, não é? Porque já aconteceu, por exemplo, com jogos que não interessa muito o tema porque é um tema português. Mas só que isso está a deixar de ser um problema. E naturalmente, quando nós, por exemplo, no caso do Pessoa, quando apresentámos o jogo, por exemplo, a uma editora americana, eles adoraram logo a ideia porque a pessoa que estava à frente adora o Fernando Pessoa. E nós pensamos, mas o americano conhece o Pessoa? Não, ele gosta de Pessoa. E da mesma forma que na Alemanha também tivemos esse feedback. Portanto, eu acho que o mercado português, ou a história de Portugal, ou como a história de qualquer país, tem seguidores, e isso aí, se um jogo for bom, eu acredito que o tema não será um problema. Nós todos gostamos de jogos, se calhar, com todo o tipo de temas, e, portanto, isso não acho que seja um problema. E, por fim, havia a questão... Nós não temos experiência de compra de licenças, mais de venda das licenças. Isso é muitas vezes uma questão de sorte, não é? Portanto, é um trabalho que podem chegar até nós diretamente para comprar, e como também somos nós a propor e levamos muitos nãos, e isso aí depois vai depender um bocado, não é? Em termos burocráticos, é uma coisa que... Não. Sim, não, em termos burocráticos não é nada de especial, portanto existem contratos e nós na indústria, as pessoas, portanto, regem-se por contratos e as editoras que estão, não é? Não há, acredito que não existam más fés. Pronto, ok. Já estamos no tempo extra. Ok, mais alguma questão? Obrigado.